Ora, e jogador do Flamengo é cortado da lista para a viagem a Brasília contra o Volta Redonda. Tem os últimos ensaios e a provável escalação do Felipe Luiz para enfrentar a equipe lá em Brasília no sábado. Também tem Comebol, tem o porquê do Flamengo não estar vendendo o Bruno Henrique e muitas outras informações que você vai encontrar aqui agora no seu canal Urubu Interativo. Meu muito bom dia! Já chegando no horário do teu almoço para poder conversar com você, eu me chamo Matheus Guache. E você está no Urubu Interativo, canal onde você vai encontrar 24 horas tudo o que acontece com o Flamengo. Informação, chegada, desembarque, vídeo, coletiva, tudo que acontecer com o mais querido, você vai encontrar aqui no Urubu Interativo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você deixar o teu like, você deixar a tua inscrição, vai ajudar e ajudar muito a este canal para que nós possamos estar sempre atualizando você. É de graça, você não vai gastar nada e me ajuda muito, mas muito mesmo, a trazer sempre as informações. Sem demoras, vamos ao vídeo de hoje. Cheguei um pouquinho atrasado, resolvendo algumas pendências, mas vamos falar do que interessa, vamos falar sobre o Flamengo. Bom, o Felipe Luiz, já de volta ao Brasil, está terminando a sua pré-temporada, que tem como seu último ensaio o treino dessa sexta-feira para definir a equipe titular que vai enfrentar o Volta Redonda. Lembrando que o Flamengo viaja na tarde de hoje para Brasília para enfrentar a equipe lá no Mané Garrincha, jogo que acontecerá amanhã. E aí o Flamengo tem nesse treino dessa sexta-feira o elenco, né? O Felipe Luiz, na verdade, vai ter uma dor de cabeça para poder montar o elenco ali. O que a gente sabe até o presente momento, segundo as prováveis escalações que têm saído, o time principal será Matheus Cunha, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata. Ah, Matheus, mas por que o Felipe Luiz não colocou o Juninho para iniciar a partida? Bom, o Juninho deve iniciar a partida, né, no segundo tempo, ou deve fazer a sua estreia no segundo tempo, dependendo e demandando do jogo que o Felipe Luiz estiver comportando contra a equipe do Volta Redonda. Acho que um jogo um pouco mais tranquilo, o Flamengo já ganhando ali de 2-0, deve colocar o Juninho, até porque o jogador deve estar muito nervoso, né? Com a estreia, sempre nervoso, estreia, esse tipo de coisa, então o Juninho ainda não vai ser titular na partida de hoje. Mas, contudo, entretanto, todavia, o Felipe Luiz gosta de pregar peças tanto na imprensa como nos torcedores. Então o Juninho pode aparecer de titular, o time do Felipe Luiz é uma incógnita. Mas o que a gente tem é essa provável escalação. Repetindo, Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Segundo a programação do Flamengo, o Flamengo se apresenta agora, na verdade se apresentou, né, 9 da manhã, e vai terminar as suas atividades e viajar por volta das 4h30 da tarde, horário de Brasília, lá no Galeão, rumo ao Mané Garrincha, rumo a Brasília, Distrito Federal. Bom, Felipe Luiz teve esse treino aí nessa sexta-feira e algumas outras informações saíram. E aí eu queria conversar com vocês que a gente tem acompanhado esse caso do Bruno Henrique desde o início, desde a primeira proposta. Você tem visto aqui no Urubu Interativo a gente trazendo as informações todos os dias para vocês, de tudo que está rolando, de tudo que está acontecendo, vocês ficando muito a par do que tá ali, né, nos bastidores. E com esses 6 anos completos de Flamengo, que ele fez ontem, né, o Bruno Henrique, mesmo depois da lesão sofrida que ele teve, mesmo ele sendo titular absoluto daquela época, o atacante hoje não tem o seu protagonismo 100%, mas é muito fundamental para o Felipe Luiz. E por isso ganhou o status de inegociável dentro do clube, tendo em vista que é um grande ídolo. Bom, o Bruno foi o ponto fora da curva entre os atletas que se tornaram ídolos do Flamengo nessas últimas temporadas, junto com ele Gabigol, Everton Ribeiro, Davi Luiz, o próprio Diego Alves, que acabou se aposentando, né? Falou que se aposentou, né? Deixou os gramados agora. Foram alguns dos nomes das últimas gerações que ficaram sem contrato e acabaram deixando o mais querido, e quando receberam uma oferta não quiseram sair. O atacante renovou o vínculo nos últimos anos, né? Se eu não me engano, em 2023, fechando por mais 3 anos, e aí teve Palmeiras, teve Atlético, teve tudo isso, mas o Flamengo não quer vender o Bruno Henrique, porque o Felipe Luiz conta com o Bruno Henrique para a temporada. É um jogador extremamente versátil para o esquema de jogo do Felipe Luiz. Bruno que já atuou como atacante, Bruno que já atuou pelas pontas, Bruno que já atuou fazendo ali o falso 9, que ele gosta muito de jogar. Então, é um jogador extremamente versátil. Por isso,
O Felipe Luiz conta com um atacante e não quer a venda do jogador, beleza? Vamos para a próxima. A Conmebol estuda, né, mudar algumas regras da Libertadores e o Flamengo nessa classificação, por ter ganhado a Copa do Brasil, tá de olho aberto sobre tudo que tá rolando. A Conmebol implementou algumas novas medidas para proteger os árbitros durante as partidas realizadas no continente. A partir de agora, apenas os capitães das equipes estão autorizados a dialogar com juízes, seguindo a recomendação da IFAB, International Football Association Board. Essa regra será aplicada para todas as competições organizadas pela entidade, incluindo Copa Libertadores da América, que contará com a participação do Flamengo. Caso essa regra seja desrespeitada, os jogadores envolvidos serão advertidos com cartão amarelo. Além disso, a Conmebol reforça que os capitães devem manter respeito e conduta adequada e, se descumprirem, também poderão ser punidos. Bom, isso já estava sendo utilizado aqui no Campeonato Brasileiro, né? Só os capitães falavam com o árbitro. Até na final da Copa do Brasil, quem chegava perto tomava amarelo, era uma medida meio que protetiva. Até para deixar um pouco sem aquela muvuca ali, né? Do árbitro ali, e todo mundo em cima do árbitro, e o árbitro tem uma pressão de campo. E aí agora a Conmebol já está estudando e mudou essas regras dessa maneira. Bom, o Flamengo vai à FIFA de novo, para poder cobrar dívida agora de time espanhol por jogador. E o que acontece? Quem é esse jogador, Matheus? Quem é esse jogador? Não é o Wesley, não é o Rodrigo Muniz, não é os meninos do Leixões, né? O Ayrton, na verdade, o Gabriel Noga, nem o André Luiz, que está lá no Estrela Amadora. É o Lázaro, porque o Flamengo negociou a venda do atacante em 2022, mas está cobrando pagamento de impostos, que era uma obrigação do time espanhol, e não foram pagos até o presente momento. Vamos lá, vou ler a matéria para vocês ficarem cientes. No início da temporada, o Flamengo tá se marcando aí por cobrar todo mundo, galera. Cobrar porque tava muito dinheiro solto do Flamengo, e agora com esse fluxo de caixa bem pequeno que o Flamengo tá tendo nesse início de 2025, tendo em vista a transição da antiga gestão para a nova gestão, que eu tenho explicado para vocês todos os vídeos aqui, o Flamengo está indo ao mercado para poder renegociar as suas dívidas. Dívidas essas dos clubes, não do Flamengo. Dívidas que são pro Flamengo, não do Flamengo, beleza? Além dos débitos, né, vamos colocar assim, dívidas não, débitos que o Flamengo tem que receber do Leixões, do Estrela Amadora e do Almeria. Também não quitou a dívida que tinha do Lázaro na época da compra do jogador. A equipe espanhola contratou o jogador em 2022, ainda não quitou parte dos valores da negociação, e o Flamengo foi lá acionar a FIFA sobre isso. O Almeria pagou 7 milhões de euros, naquela época 36 milhões de reais, por 70% dos direitos do Lázaro. No entanto, além do valor pela compra, o clube não arcou com os impostos da operação. Com o resultado, o Flamengo precisou desembolsar uma quantia de 1 milhão e 800 mil euros, cerca de 11 milhões, coisa que nós nem sabíamos. Mas aí o Flamengo teve que fazer essa operação e agora está cobrando esses impostos, quase 11 milhões de reais aí, né? 11 milhões e uns pouquinhos. Mas existem ainda outras cobranças que o Flamengo fez à FIFA para que possam ser pagas. Do Verton, né, de 1 milhão de euros, na época que foi vendido, cerca de 5 milhões. E do volante Igor Jesus, 2,3 milhões de euros, mais ou menos 14 milhões. Tendo em vista agora que o Igor Jesus já saiu até do Estrela Amadora, né, e já foi para a MLS, jogar no Los Angeles. Então o Flamengo está pedindo o que é de direito, os valores que devem ser pagos ao clube pelos jogadores que foram comprados, e o Flamengo aí não pode tomar esse calote. Vamos lembrar, como já disse para vocês no início do vídeo, o Flamengo viaja para Brasília na tarde de hoje, 4h30, e será a estreia do nosso time, do nosso elenco, nosso time principal. Então a gente vai ver Gerson, vamos ver Bruno Henrique, vamos ver Alcaraz, vamos ver boa parte do elenco, e aí sim, nós vamos ver um novo projeto do Felipe Luiz. Lá na FC Series a galera ficou meio que animada, porque deu para ver alguns lampejos de algumas coisas boas, mas o Flamengo só tinha disputado seu primeiro jogo da temporada, então ainda estava muito recente a proposta de jogo que o Felipe Luiz queria fazer, tendo em vista que estava enfrentando um São Paulo, que já tinha feito acho que 2 partidas, ou era sua terceira partida contra o Flamengo, então tinha essa diferença gritante, né, entre o Flamengo e o São Paulo na FC Series, mas mesmo assim, deu para lograr bom êxito ali, ter bons frutos para o Flamengo naquele jogo da FC Series. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha em Brasília,
e o voo está programado para as 3h30. Com isso, o Flamengo prepara sua estreia oficial nesse sábado. E vai ser muito maneiro, eu tenho certeza absoluta que o Mengão vai dar. Cara, vai ser top. Vai ser top, o Flamengo vai se dar muito bem. Queria falar com vocês também de uma informação que saiu agora, antes da gente gravar esse vídeo, que é da Mônica Alves, do Coluna do Fla. Traz essa informação. Forte abraço pra galera do Coluna do Fla, meus grandes amigos. Everton Cebolinha está fora dessa lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Volta Redonda, nesse sábado, em Brasília. Recuperado de lesão no tendão da Aquiles, tornozelo esquerdo, o atacante foi liberado do DM, treinou com o grupo durante toda a semana, mas ainda precisa passar por alguns processos de recondicionamento físico até estar apto para os gramados. Ou seja, Everton Cebolinha cortado da partida contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca nesse sábado. Não viaja com o elenco. Mas, pô, Matheus, por que isso é tão demorado assim? Cara, uma lesão no tendão de Aquiles é muito difícil. Se o jogador não tiver uma recuperação 100%, isso pode agravar e até às vezes pode tirar ele do futebol por causa do nível. E o nível que o Everton Cebolinha se condicionou era um nível mediano na época dessa lesão dele. Então é uma lesão que teria que ser tratada com muito cuidado, muita paciência. E é isso que o Flamengo está fazendo. Lembrando que, tá, volto a dizer, o Flamengo soltou até um material essa semana com o Everton. A gente colocou até nas redes sociais do Interativo, com o Everton Cebolinha falando desse processo de reabilitação dele, como é que ele tá fazendo, como tá funcionando. E ele deixou bem claro que tá se sentindo muito bem, que a pré-temporada para ele fora, deixou ele fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Ele que fez a pré-temporada aqui no Brasil. Foi muito importante para ele que ele pôde focar em si e fazer uma boa pré-temporada para chegar bem, mesmo com essa lesão em fase final. E o jogador já passou desse período de transição, então muito pouco para o Everton Cebolinha voltar aos gramados pelo Flamengo. Galera, vou ficando por aqui. A gente vai se ver num próximo vídeo. Mas antes, eu não posso pedir e esquecer de pedir para você deixar o seu like, se inscrever. Queria agradecer de coração o trabalho que vocês estão me ajudando a fazer aqui. O YouTube está entendendo e muito mesmo de coração que você está gostando do nosso conteúdo. Ontem a gente só teve um vídeo, mas eu prometo, como eu disse para vocês, não estou falhando. Vou recompensar vocês, chegada do Flamengo, saída do Flamengo, embarque, desembarque, a gente vai ter tudo lá. Tanto aqui no nosso YouTube, como lá também no canal do Urubu Interativo. Se eu fosse você, ficava de olho. Tamo junto, galera. Deixa o teu like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.